10 horas e 4 minutos, Fortaleza amanheceu hoje com chuva em algumas áreas. A previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado. Mas o nosso papo de hoje não é sobre o tempo de agora de Fortaleza, é sobre o tempo durante todo o tempo. Ela está aqui ao meu lado, quem está pelo YouTube, pelas redes sociais, já deu para notar aqui a presença de Meire Sakamoto, gerente de meteorologia da FUNSEMI. Bom dia para você, Meire. Bom dia, Nonato, Yuri, todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Isso. Eu falei tudo isso do tempo exatamente para fazer a apresentação dessa nossa convidada, que dá continuidade à série de entrevistas da Semana da Mulher. Lembrando que essa entrevista você acompanha ao vivo pela FM 101.7, pelo YouTube, pelo Twitter, Facebook do Jornal Jangadeiro. Aí você diz assim, eu queria, eu estou dirigindo, não vou poder ouvir quando chegar lá no trabalho e tal. Vai ficar no JJ, @JJ, no YouTube, você vai poder acompanhar em totum toda a entrevista. 981543814, no chat do YouTube, você faz pergunta, manda pergunta aí. Você tem curiosidade de saber como é que se faz a previsão de que vai chover? Como é que se faz a previsão de 10, 15 dias? Doutora, pesquisadora, professora, seu currículo é enorme. Fui olhado, é enorme. Mas fala um pouco aí da sua formação, para que os nossos ouvintes saibam. Como é que se forma uma meteorologista? Pois é, tem gente que pensa que nem existe essa profissão, mas existem sim universidades, cursos específicos. Você fez na USP Eu mesmo? fiz na Universidade de São Paulo, um dos primeiros cursos de meteorologia do país. Aqui na região Nordeste, não tem no Ceará, né? Mas tem na Paraíba, tem no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte deve ter, porque tem tudo lá, até terremotos, sismógrafos, tem tudo, né? É verdade. Aí eu resolvi fazer esse curso de meteorologia, mesmo naquela época. Era o sonho da menina Meire Sakamoto ou pensou em outra coisa? Não, as pessoas não. Será que alguém sonha em você, meteorologista? Acho que não, né? Eu vou ser astronauta quando crescer. Eu quero ser médica, alguma coisa assim. Mas eu vou contar um pouquinho de como é que eu cheguei nisso. Naquela época, né, já faz um tempinho, estava começando os primeiros cursos da área de computação. Chamava computação, não era TI, era computação, né? E na Universidade de São Paulo tinha. Eu fui ler sobre o assunto e pensei, olha, mas eu não quero como um fim, eu quero como um meio para alguma coisa. E lendo sobre as profissões, descobri a tal da meteorologia. E aí você pergunta como é que faz a previsão. Pois é, usa muito de computador, né? Eu disse, olha, então, acho que pode ser essa a área. E foi assim que eu fui cair na meteorologia. Então, já que tem um histórico também sobre a história da meteorologia, como é que isso fazia antigamente, quando não tinha os satélites, os computadores? Era olhar o céu como fazia o pessoal da redação lá da Rádio Iracema de Iguatu? Ainda hoje em dia, a gente tem que olhar para o céu, sim, com certeza. Mas para fazer a previsão do futuro, não? Não. Atenção, amanhã, sexta-feira, deixa eu olhar o céu aqui. Não, assim, olhar para o céu, a gente tem que olhar para ver o tipo de nuvem que está ali, ou se tem nuvem ou não, né? O olhar para o céu hoje está muito ligado à tecnologia. Como você disse, imagens de satélite, né? Não é só sobre a rádio ali no Iguatu, mas com imagem de satélite você consegue ver as nuvens do mundo inteiro, se tem zona de convergência, se tem frente fria, enfim. E o deslocamento desses sistemas, né? Então, a tecnologia veio para isso. Gente, pode parecer simples, mas o processo de elaboração da previsão do tempo é bastante complexo. Isso porque as saídas propostas pelo computador, por exemplo, elas precisam ser interpretadas por vocês, profissionais. Pode o computador dizer uma coisa, mas há uma interpretação, uma análise pessoal de cada profissional. Existe sim. E veja só, você tem aí a parte do computador, são os modelos de previsão de tempo. E não é só um modelo, né? São vários modelos que pegam aí equações físicas, usam a matemática. Várias instituições, inclusive a FUNSEMI, faz o processamento desses modelos de previsão de tempo e de clima. E aí, Nonato, como é que eu vou decidir qual é o modelo que está mais coerente com o dia a dia? Aí tem que estar aí a discussão que acontece no briefing dos meteorologistas, né? Tem a minha opinião, a opinião do meu colega, e a gente vai debater
calmamente, obviamente, discutir, ver as evidências e decidir que a previsão é assim ou de outra forma. Então, o ser humano continua sendo essencial. Vocês já fizeram uma previsão para um dia seguinte ou 2 dias depois e deu diferente? Não, anunciou, vai chover na região. Estava vindo, aí voltou, do meio do caminho. A nuvem, acabou a nuvem antes de chegar. Como é que fez? Quando começa? Claro, em toda atividade tem equívocos, erros, que é probabilidade, né? Vocês trabalham com probabilidade. Então, quando há um erro, como é que fica a cara da Miri Sakamoto? Exatamente, são probabilidades, né? Então, não são certezas, probabilidades. E claro, de repente a gente pode ter previsto mais chuva do que efetivamente aconteceu, ou menos chuva do que a gente estava prevendo. Esse é um ponto importante, porque aí a discussão do grupo de meteorologistas é que vai ver, mas o que é que aconteceu? Nós acreditamos mais ou demos o maior peso no modelo ou no outro. Enfim, é feita uma discussão e é daí que vem o aprendizado mesmo. Eu aprendi a gostar das previsões do trabalho da FUNSEMI através do como era o nome dele que falou? Antônio Zaranza. Antônio Zaranza era o Miri Sakamoto de Calças da época em que comecei a trabalhar em redação e em rádio aqui em Fortaleza. E ele fazia, e eu até brincava perguntando, Zaranza, se não acontecer o que você está dizendo amanhã, como é que você vai ficar? Eu venho aqui para explicar o que foi o que houve. Vocês têm sempre uma explicação. Mas deixa eu voltar um pouco à figura da Miri Sakamoto. Yuri, se tiver pergunta e se quiser fazer pergunta também, fale para não ficar sozinho. Eu ia perguntar, voltando para a questão da formação, né? Como foi que a sua família avaliou isso, né? Vou fazer meteorologia, né? Porque, querendo ou não, é uma profissão meio desconhecida, né? Embora seja muito importante, né? Porque você avaliando assim, agricultura, tem que saber da previsão, né? Por exemplo. Então, é uma profissão importante, mas é um pouco desconhecida do grande público, né? Boa pergunta. E aí vou falar um pouco da minha vida, né? Meus avós eram agricultores. Então tinha a ver mesmo com a área. Sansei, Nisei? Eu sou Sansei, que é neta de japonês. Explicar ao público aqui. Nisei filhos, Sansei netos. Exatamente. E então, quem bisneto? É Yonsei. Yonsei. É a 4ª geração. Na 5ª geração eu não sei. Não sei. Não, já tem 5ª geração. É Gosei, é a 5ª geração. Você fala fluentemente o japonês? Já falei, porque a gente, pequenininho, a gente fazia o colégio normal. Não, e tinha escola japonesa também. Ler e escrever em japonês. E como é paulista, netos de japoneses, de repente vem para o Ceará? Eu acho que é porque eu ouvi falar que aqui não chovia, e ele disse, lá é bom de desafio. Desafio. Deixa eu levar a informação de chuva para eles. Tem a ver com tecnologia. Naquela época, na década de 90, já faz um tempinho, né? Eu era bolsista no INPE, em São José dos Campos. E eu trabalhava com estimativa de precipitação a partir de imagens de satélite. E o INPE tinha um projeto junto à FUNSEMI em Fortaleza. E meu orientador, meu chefe, disse, ele vai para a FUNSEMI passar 2 semanas trabalhando, lá tem uma moça também, e a gente vai fazer um trabalho conjunto, vai lá ver como é que eles estão fazendo esse trabalho, e era um projeto de pesquisa. Eram 2 semanas? 2 semanas, gostei. Já tem um tempo. Já tem um tempão. Aí, essa pesquisadora da FUNSEMI também passou 2 semanas conosco. Foi assim que eu vim a conhecer a FUNSEMI. Mas eu quero falar da pergunta do Yuri, né? Então, Yuri, aí nessa aí de usar a computação como um meio tal, eu nasci num sítio, numa cidade da Grande São Paulo chamada Suzano. Meus avós, agricultores e tudo mais, claro que tinha tudo. Meio poluída. Tinha tudo a ver, né? Então tinha tudo a ver a questão do tempo, do clima e tudo mais. O primeiro ponto, talvez o meu avô nem soubesse, né, o que era essa tal da meteorologia, a não ser olhar para o dia a dia. Mas até hoje eu me lembro do orgulho dele, quando a neta dele, a primeira neta dele, passou no vestibular da USP.
Imagina só, Mais né? concorrido, né? Exatamente, eu vinda de colégio público e tudo mais, né? Então ele ficou morrendo de orgulho disso, né? Então tem esse lado também. Não tinha muitas mulheres, a gente está na Semana da Mulher, não tinha muitas mulheres. Na minha turma era eu e a Érica, que acabou desistindo da área. Só tinha eu e ela nessa turma, mas era uma turma bem pequenininha, só tinha umas 5 pessoas naquela turma. Porque, novamente, tudo muito novo, né? Hoje, a meteorologia, clima, tá no auge, né? Todo mundo toma decisões baseadas nisso. Naquela época não era tanto assim. Você falou que tinha poucas mulheres, a área da pesquisa no Brasil tem ainda mulheres como Berta Lutz, que é um nome importante, nomes marcantes. Atualmente, entre tantas, a professora Márcia Barbosa, pesquisadora do Instituto Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas como é que você avalia a participação feminina? Ainda é uma luta redobrada? O mando ainda é do masculino nessa área? Acho que nas universidades você tem muitas mulheres, mas na pesquisa em si, a pesquisa os números, né, do mundo inteiro, acho que é quase 30% dos pesquisadores. Não é só coisa são do mulheres. Brasil, não, é no não é só mundo. coisa do Brasil, não. É do mundo. Aí você tem lugares em que é pior ainda, né? No Afeganistão, mulheres não podem estudar, então tudo isso complica um pouco. Eu nunca percebi nenhum problema ou dificuldade maior por eu ser mulher. Mas, numericamente falando, a gente pode até ser menos. Mas aí, pelos nomes que você citou, né? Quando elas estão atuando, é para valer mesmo. Ouvinte, o internauta, você já reparou como realmente funciona a previsão do tempo? Normalmente a gente fica antenado, olha, vai a fulana do Clima Tempo, a Meira Sakamoto da FUNSEMI, o pessoal do IMET, vai dar a previsão do tempo no rádio, na TV, e fica atento à temperatura, como é que se vai chover ou vai ter frio, mas a gente não tem realmente mergulha para saber como é que fica, como é que é feita, como que são feitas as previsões? Bom, a previsão do tempo, a gente começa realmente olhando imagens de satélite para ver esse conjunto aí das nuvens. Quando não tinha satélite? Né? Quando não tinha satélite, tinha que olhar para o céu realmente, né? Mas aí você já tinha alguns sensores, alguns equipamentos fazendo medição. Pressão atmosférica te dá uma noção, pressão mais alta ou pressão mais baixa, você está aí com uma aproximação aí de um sistema com chuvas, né? Pois então, esses equipamentos eram montados lá no Eusébio, numa estação Fortaleza Rádio, que tinha parceria, acho que era FUNSEMI, tinha parceria, não sei se era FUNSEMI, tinha parceria com a França. E eu fui fazer uma matéria uma vez lá e fiquei assim impressionado, porque eles liam, tinha uns bichinhos que giravam lá. Do vento, do vento também, para saber vento. Tudo isso ainda continua também na parte de computação, vento, sabes e vento também a partir... Tudo isso continua, porque os modelos de previsão de tempo de clima precisam dos dados observados para saber, para conhecer o que está acontecendo no momento e projetar isso para um futuro de alguns dias ou um futuro de alguns meses, né? São modelos em escalas diferentes, são modelos diferentes. Então, começa com a observação, satélite, radar, esses equipamentos aí, né? Vento, né? Pluviômetros, etc. Aí vai para o processamento dos modelos numéricos de previsão de tempo, no caso, e você sabe que a parte de computadores, né, a computação se desenvolveu justamente pela necessidade de você processar em tempo hábil a previsão de tempo, né? Imagina. Quantos meteorologistas atuam na FUNSEMI hoje? Na FUNSEMI hoje, do grupo novo chegado do concurso da meteorologia operacional, são 6 meteorologistas. A gente tem mais 2 colegas da turma antiga, vamos chamar assim, e tem mais bolsistas também trabalhando conosco. Então, a gente está falando de 10 pessoas, na previsão. Tem técnicos também do exterior que vêm fazer trabalhos aqui também? A FUNSEMI recebe?
dia. O tempo todo. Hoje a Todo, gente né? tem gente da França, da Romênia. Minha amiga Verônica deve estar assistindo a gente. Eles não são da meteorologia, né? Mas são de áreas correlatas, né? Às vezes até sociologia. Por que que isso tem a ver? Tem a ver porque aqui no Ceará, né? Tudo gira em torno da chuva ou da não chuva. Isso tem um impacto muito sério na nossa vida. Uma no nosso pergunta, dia por a que dia. que o prognóstico é probabilístico? Explica o que é de probabilidade, que eu falei ainda há pouco. Por que é? Porque Não há existem... uma coisa fechada 100%. Não é batata aquilo que Não você... é determinístico, Determinista, pronto. Porque vai lá. existem incertezas envolvidas. Então, em janeiro, as probabilidades eram assim. Para o acumulado do trimestre, da soma de fevereiro, março e abril, considerando o Ceará como um todo, tinha 50% de probabilidade ou de chance de que o volume acumulado ficasse acima da média, 40% de que fique próximo, no entorno da média, 10% de que fique abaixo. Então, essas probabilidades refletem as incertezas envolvidas aí em tudo que acontece na natureza. No caso da previsão climática, principalmente em relação ao Oceano Pacífico, El Niño, Laninha, essa coisa que a gente sempre ouve falar, e as condições do Oceano Atlântico. Aí você vai me Aí dizer... vem a história das Malvinas. 50% e 40% são probabilidades até relativamente próximas entre si, porque tem incertezas realmente envolvidas, incertezas, nesse caso, do próprio comportamento, principalmente do Oceano Atlântico. Interessante. Eu vou fazer uma pergunta e aproveite, que depois a gente vai para o intervalo. Aproveitando aqui a pergunta, porque ela está falando disso, né? O Fernando está perguntando aqui qual é a diferença aí de probabilidade, prognóstico, previsão, ou se é tudo a mesma coisa? Prognóstico e previsão é a mesma coisa, né? A probabilidade é que são essas incertezas que são envolvidas. E aí, quando a gente diz a previsão climática ou o prognóstico climático nessas probabilidades, é para o usuário perceber, olha, tem a maior chance de ser em torno ou acima, mas existe uma probabilidade menor de que o acumulado até fique abaixo, né? Tem umas histórias aí de previsões aí pela Inglaterra que essas probabilidades acabaram pegando mesmo, né? Porque aconteceu o menos provável. É, incrível. Incrível. Deixa eu dar um alô aqui para os internautas. Shirley Mara Silva, você conhece? Já Conheço. conhece? Ela é professora doutora Meire Sakamoto. Um abraço, parabéns, professora, feliz Dia da Mulher. Aqui com vários climas, quente, mormaço. Aí botou um kkkk. Também obrigado a você, Júnior Assunção, Fábio Paiva, que estão também acompanhando conosco pelas redes sociais, pelo YouTube. Castelo aqui está perguntando se você conhece o Américo Sakamoto, médico de São Paulo, desconhecido dele aqui, ó. Sakamoto é tudo parente. Tá dizendo. Não conheço, Mas não. a família Sakamoto é como Silva, lá no Japão? Não chega tanto, mas alguns Sakamotos eu conheço, outros nem tanto. Tem um Sakamoto famoso, né? O Leonardo Sakamoto, jornalista. Jornalista, é. Pois é. Não é parente seu, não. Eu disse para minha mãe que ele deve ser um primo meu. A gente está verificando isso ainda. Olha, vou fazer um intervalinho, mas vou deixar no ar uma pergunta. Todo mundo também. Como é que cientistas, com tantos estudos, análises de tempo, de computação, olhar o céu, veem, por exemplo, a cultura dos profetas de chuva, que às vezes a gente acompanha com muito respeito também, porque é da cultura ligada mesmo às raízes da nossa terra. Quero saber a opinião da Meire Sakamoto, se eles são concorrentes de fáceis ou difíceis. São 10h23. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você.
na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais. Saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Opa! Esse apito aí é dizer que a gente já está de volta aqui no estúdio da Jangadeiro Band News 101.7, junto com vocês, internautas. A Meire Sakamoto é a nossa convidada, homenageada aqui pela Semana da Mulher, que não merecia só uma semana, a mulher merece todo o tempo, já que estamos falando de tempo. E eu deixei no ar uma pergunta que é de mais curiosidade. Como é que os cientistas como ela veem, por exemplo, os profetas da chuva, o trabalho dos profetas da chuva? A gente começou falando de tecnologia, né? E Pois como é. a meteorologia é baseada na observação. Os Do profetas da chuva, cientificismo para o... Como é que se dava o nome? Que era feito sem tem uma palavrinha, já. empírico. Empirismo, para o Empirismo. empirismo, isso. Pronto. Nós somos, assim como os profetas da chuva, observadores da natureza. Mas a forma de observar, no nosso caso, acaba envolvendo um pouco mais de tecnologia. Se o profeta vai lá e olha, né, no montinho de açúcar, não é? Se derreteu ou não. Isso tem a ver com a umidade relativa do ar. O meteorologista vai fazer a mesma observação usando um equipamento, uma estação meteorológica que tem um sensor que mede umidade relativa do ar. Enfim, a observação do vento, toda que os profetas da chuva fazem na percepção, Tem a no ver com olho, natureza tem a ver com também, natureza, é. nós também. Só que a diferença é ter esses equipamentos, essa sofisticação, essa tecnologia toda, né? Satélite, radar, enfim, e a capacidade de usar isso dentro dos modelos de previsão, aí física, química, etc., jogar dentro dos computadores. Mas somos, assim como os profetas, observadores da natureza. Então tem um grande respeito, sim, pelo trabalho deles, né? Existem profetas e profetas, existem meteorologistas e também aqueles que também não dão cabo do que aprenderam na universidade. É verdade que vocês na FUNSEMI já receberam telefonema de, abre aspas, profetas Já quer colocar na site? Sim, sim. pedindo para saber como é que vai ser o tempo do inverno e depois ele diz que foi feito com o sal. Não, a gente já recebeu algumas. A gente sempre tem, né? A gente tem um canal aberto, tem um telefone que você pode ligar lá, conversar com a gente. E de vez em quando aparecem mesmo ligações do pessoal. Onde está a zona de convergência intertropical, né? O pessoal começa já a usar imagens Já de imagens do satélite. inclusive, né? Aham. Então tem esse lado, a sofisticação mesmo dos O besouro está profetas. sentindo o satélite. E agora tem os drones, né? Então, enfim, olha, drones tem drone também. Olha, eu comecei no jornalismo há um bom tempo, já temos 200 anos já. e tinha um profeta das chuvas aqui, que ele, a FUNSEMI tinha um avião. Felipe, nosso assessor de vocês aí, deve conhecer essa história. Tinha um avião que ele ia bombardear as nuvens com sal. Sim. Como era o nome? Nucleação artificial. Nucleação artificial, mas o nome dele era... O nome era- desse profeta, não Era. sei. Pessoal, lembra aqui pra gente, a memória da gente que eu deixei na gaveta lá em casa. O profeta é muito conhecido. Quem é jornalista da minha fase aqui, se ainda estiver no planeta, pode telefonar para 981-5438-14. Bota aí, nucleação artificial, para saber quem era. Era um mestre. E então ele saía bombardeando as nuvens com sal. Achava... E tinha resultados isso? Tinha... A história da FUNSEMI está ligada a isso. A criação da FUNSEMI está ligada a isso.
a Fundação, né, hoje, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, iniciou com o nome de Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais. Pois é. É da época do finado Zaranza, né? E toda aquela equipe anterior, na década de 70. E foi criada com esse propósito. A gente tinha aviões, 3 ou 4 aviões, que eram utilizados nesse processo de nucleação artificial. A ideia por trás, Nonato, é você introduzir nas nuvens, aí só pode ser com avião, obviamente, algum particulado para que a nuvem se desenvolvesse, né, mais rapidamente e chovesse mais e mais rapidamente. Nesse caso, o sal iodeto de prata era usado para fazer esse tipo de processo. Existem ainda hoje, isso ainda é utilizado hoje em algumas partes do mundo. Em São Paulo, tem uma empresa, que faz isso. Chegou a fazer uso também do sistema, lá no sistema Cantareira. Exatamente. Eu lembro aqui, há uns pessoal, anos não é minha atrás, memória, a não. Sabesp utilizou essa empresa para fazer a nucleação. Essa empresa não usa sal na nucleação, usa É possível fazer gotículas chover de água. forma artificial. É só jogar o sal e pronto? Não. Vai precisar de nuvens. Precisa de nuvens, obviamente. Porque a formação da nuvem, ela precisa de o que a gente chama de núcleo higroscópico. Vamos chamar uma poeirinha. E no entorno dessa poeirinha, desse núcleo, você vai agregando umidade, condensação, vai formando a gotinha da nuvem primeiro, ela vai crescendo, aí vira gota de chuva. A ideia da nucleação é aumentar a quantidade desse particulado, dessas poeirinhas ou dos núcleos higroscópicos dentro da nuvem, para aí acelerar o processo aí de formação das nuvens aí, da questão da chuva. Funciona ou não funciona? Esse é um ponto, né? A Israel já faz isso há décadas, né? Já faz um tempo, acho que 2009, eles fizeram uma análise de 50 anos de nucleação artificial lá em Israel. Todos os processos que eles tinham, as campanhas que eles tinham lá feito eles jogavam gelo condensado. Eu não sei qual é o material gás carbônico particular. congelado, que era em gelo. Aí quando o gelo derretia, fazia chover. Eu não sei. Mas a conclusão desse estudo de Israel foi inconclusivo. Não dava para afirmar, nessas campanhas todas de mais de 50 anos de dados, se tinha sido realmente a nucleação artificial a responsável por ter ocorrido mais chuva ou não. Então foi inconclusivo. Pois olha, eu tenho uma notícia aqui, um registro que em 2008 essa técnica ganhou notoriedade após ser usada na China durante os Jogos Olímpicos de Pequim para fazer chover em regiões que precisavam. Ainda 2008, tá? O quê? Sei quantos anos. 2008 para cá, 2018, 19, 20... Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Deixa eu fazer. Então... Em 1950, bem antes disso, o Ceará começava seus primeiros experimentos de bombardeamento. Eu estou doido para saber o nome do homem que subia. O programa foi criado pela FUNSEMI, perdurou por décadas após ser encerrado no ano 2000, por não demonstrar aumento significativo nas precipitações. João Ramos, O Elton mandou aqui, João Ramos. Obrigado, Elton. João Ramos, conhecido. Teve um radialista João Ramos, mas teve o profeta das chuvas artificiais. Não era nem profeta, não. Era o homem das chuvas artificiais. O homem que fazia chover. Exatamente. Mas aí a gente, de fato, acabou encerrando, né? Como você acabou de mencionar aí, Nonato, era alto esse custo, programa aí. 6 milhões por ano. Por causa dos aviões, né? Isso tem um custo bem alto de manutenção. E a resposta desse processo de nucleação acabou não se mostrando tão vantajoso assim. Porque, para começar, você tem que ter uma nuvem de chuva, né? Senão também não adianta. Não é qualquer nuvem que vai chover. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, curiosa também. O que são variáveis meteorológicas através das quais é feita a previsão do tempo? Vento.
velocidade, direção do vento, temperatura, umidade relativa do ar, Tudo a isso. pressão atmosférica, a radiação, são as variáveis meteorológicas. Nós temos, já estamos nisso, os estudos feitos com essas variáveis agora indicam que deu uma paradinha mais lá no interior de chuva, mas a partir do dia 19, vou falar também sobre o dia 19, para explicar como é que é a visão dele, há previsão de chuvas de volta a chover com mais intensidade? Para os próximos dias, as chuvas devem ocorrer principalmente na faixa litorânea e talvez ali pelo Cariri de forma mais isolada. A gente tem agora um processamento que a gente chama de subsazonal. Subsazonal. O prognóstico é para 3 meses, né? O subsazonal, ele fala de... Mas aí, chove quando? Para quando? Né? Dentro da própria estação. Acabou de sair hoje de manhã. Tem uma tendência agora para a faixa litorânea, litoral norte, Serra da Ibiapaba, nessa semana. E depois isso acaba se expandindo por todo o Ceará, praticamente todo o Ceará, inclusive aí pela região do Cariri. Meire Sakamoto em primeira mão, dando a previsão dos próximos dias em relação ao tempo do Ceará. Pronto. Band News. Tempo. Pronto. E ao vivo. Aproveitar aqui, ó, tem uma pergunta do nosso Pedro. Por que tem aquele mito da chuva no dia de São José? Era a pergunta que estava... Ele estava perguntando aqui, né? Se chover no dia do santo... Nem é São Pedro, né? São José. Interessante que lá em cima o homem do São céu é Pedro. São Pedro. Aí nesse dia tem que passar o Aí a comando. resposta é São José. Mas a pergunta é justamente se existe alguma explicação científica por trás disso, né? Existe sim, existe sim. E o santo vai ficar com História do... do... Vai, diz. Bom, 19 de março, né? O que significa isso? Bom, essa é a minha opinião, né? Se estiver chovendo nessa época, provavelmente a zona de convergência intertropical, que é o principal sistema indutor de chuva durante a nossa estação chuvosa, vai estar atuando aqui na nossa região. Então, acho que está um pouco ligado aí essa crença do cearense, acho que do nordestino de um modo geral. Tem a ver com o imperismo, porque... E é passagem também do equinócio. Isso. O que é o equinócio? Viu? Estagiária, pode contratar eu. Nonato, ele sai daqui, ele vai para Funcê, viu? Vocês não estão sabendo, não. Tô igualzinho aquele profeta. Nesse caso, a gente vai estar passando do verão para o outono já, mudança, né? Então, essas exatamente. mudanças aí acabam trazendo essas variações aí astronômicas. Muda, acabam por mudando exemplo, no a clima. temperatura solar, ambienta-se muito mais nuvens, né? Exatamente. E as chuvas são convidativas também Exatamente. nesse período. Agora eu pergunto, fala um pouco sobre zona de convergência intertropical que a gente fala, e aí já recebemos no tempo antigo lá na outra rádio, que zona é essa, menina? Onde é essa zona? Só vou completar essa história do 19 de março, né? Quando a gente vai olhar o dado mesmo, chuvas nesse dia... Pode ter anos que choveu nesse dia bem e não necessariamente a estação chuvosa como um todo foi boa. Então, essa observação do Pedro sobre, tem um pouco da sensação do empirismo, tem, parece que, né? Mas se você for olhar os dados, não é bem assim. A tal da zona de convergência intertropical é uma faixa de nuvens. Não é só nuvem de chuva de verdade, ela circunda todo o planeta. E em determinadas épocas do ano, pode estar mais próxima ou não aqui da nossa região. Nessa época, né, no hemisfério sul, que é a parte mais quente, o período mais quente do hemisfério sul, ela tem que estar mais ao sul da linha do Equador. A questão é quão mais ao sul. Né? Daí a gente acaba dependendo da temperatura do Oceano Atlântico, esse padrão das temperaturas da superfície do mar do Oceano Atlântico, porque a zona de convergência intertropical gosta dessas águas mais aquecidas, por isso que a gente sempre acaba relacionando oceanos e a nossa chuva. Olha, só um registro aqui, a Meire é para nós mulheres pesquisadoras uma maravilhosa referência de sucesso, aproxima a ciência da sociedade e também na gestão pública pode subsidiar os tomadores de decisões, abraçando a
É Lau Rabelo ou Lou Rabelo? Lau Rabelo. Obrigado a você pela participação. Enquanto você está olhando aí as perguntas, deixa eu perguntar uma coisa curiosa aqui com relação também, meninos e meninas. Os meteorologistas trabalham com essa história do menino e da menina. El Niño e La Niña. Quando está o menino, o que é que significa? O menino é por causa do menino Jesus, tá? O nome vem aí. O El Niño porque esse é o aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que são mais pronunciadas ou mais percebidas em dezembro. Em espanhol, menino Natal, Jesus é o El Niño, né? Daí que resolveram dar esse nome. E então, a Laninha? É o contrário do El Niño, Mas quando as águas estão mais frias. É baseado em quem? É só porque chamaram chamaram de El Niño e resolveram chamar as águas frias. Quem é que é mais contraproducente para o nosso estado? O menino ou a menina? O menino. O menino, porque a gente reza para São José e o menino perturba a gente. Exatamente, o menino Jesus a gente adora, mas nesse caso aí do El Niño, que são essas águas mais quentes, quando você tem uma situação dessa e é muito, muito mais quente, né, anomalamente mais quente, você tem uma condição que acaba prejudicando, dificultando o desenvolvimento das nuvens de chuva sobre a região Nordeste e também sobre o Ceará. O norte de São Paulo viveu, agora há pouco, algumas semanas atrás, uma tragédia, a região norte de São Paulo. A previsão havia orientado a Prefeitura de São Sebastião de que poderiam ter chuvas fortes, o que leva, por exemplo, a atividade profissional sua a ter um alerta, fazer um alerta e as autoridades não levarem em conta. Não é terrível isso? Pela tragédia que acabou acontecendo. O trabalho da meteorologia é gerar o que a gente chama de aviso meteorológico. Então, foi emitido nesse sentido. Tinha previsão de chuvas muito intensas. Eu sou de São Paulo, né? Vou lembrar vocês que aquela região, o litoral paulista, é belíssimo. Mas belíssimo por quê? Porque a serra é muito próxima do litoral. Então, se você fizer uma viagem de carro, é muito bonito, né? Os recortes, são praias, é muito bonito. Por outro lado, por essa configuração topográfica, as chuvas que muitas vezes vêm do oceano encontram a serra, não sobem a serra, ficam ali mesmo, toda aquela chuva acaba acontecendo nas encostas, né? Então tinha previsão de muita chuva, acho que 200 milímetros, é muita chuva, choveu muito além do que estava previsto, mas mesmo com os tais 200 milímetros, ainda assim havia esse risco. Então nosso papel é o aviso meteorológico. As consequências dessa chuva prevista, que podem trazer deslizamento, enchentes, alagamentos e tudo mais, vai para o lado da Defesa Civil, que emite o alerta. Vermelho, exatamente, alerta amarelo. Exatamente. Aí começa o trabalho, né? Não é só ter os avisos e os alertas. Você precisa ter a prefeitura, a própria comunidade, mas a prefeitura, o poder público atuando, se for o caso, retirar as pessoas e assim por diante. Olha, eu queria Yuri, aproveitar. A Meire saca tudo, viu? Olha, Meire, queria aproveitar puxando como gancho esse evento aí de São Paulo. Na semana passada, eu acho, está com uns 15 dias, a gente entrevistou o professor Carlos Nobre, pesquisador, e ele falando sobre isso, que esses eventos climáticos adversos, o Brasil era conhecido como um oásis, assim, de poucos eventos adversos, né? Mas a previsão que ele faz é que esses eventos adversos vão se tornar cada vez mais comuns. Eu queria que você pudesse comentar sobre isso, você também, como pesquisador, acha que também vai por esse caminho. É verdade. Acho que o Carlos Nobre mencionava a questão do aquecimento global e daí as mudanças climáticas decorrentes desse aquecimento global que está sendo observado. E o aumento dos eventos extremos de chuva, como esses que foram observados aí no litoral paulista, mas podem ser observados aqui na nossa região também.
chuva muito intensa em pouco tempo. Imagine, 100 milímetros em 1 hora. A gente teve no ano passado, em março, aqui em Fortaleza, um dia que foi mais ou menos assim. Carro boiando. Exato, né? vira o caos, né? Então, esses extremos tendem a se tornar mais frequentes. E aqui na região Nordeste, a gente tem um outro extremo. Chuva demais, pode ser, pontual, tal, mas chuva de menos. Nossas secas. As secas podem se tornar mais intensas ainda nesse cenário aí de mudanças climáticas, porque a região semiárida, de um modo geral, é uma das mais vulneráveis a esse aquecimento global e as mudanças climáticas decorrentes. Só para lembrar, Porque 7 anos, né? Pouco 2012, 13, 14, 15, 16. E em alguns lugares até mais, né? Aqui no Ceará, chuva quase nada, muito pouca. Então, esses extremos, tanto de muita chuva como de pouca chuva, tendem a ser mais frequentes ao longo do tempo. Vocês trabalham sempre com o amanhã, com o futuro. Claro que o presente dá um indicativo do tempo que vai ser nos dias seguintes. É possível se prognosticar, por exemplo, não apenas 15, 30 dias, mas um ano? Fazer prognósticos de que 2024 vai ter seca? Existem algumas sinalizações que a gente pode perceber. São escalas diferentes de previsão. Por exemplo, em relação... Atenção, profetas das chuvas. Ela vai dizer... Veja aí o que o satélite Veja aí o que, dizendo. o satélite vai dizer para 2024. Não, aí vão me dizer, mas nem aconteceram ainda as chuvas de 2023, né? Mas a questão do Oceano Pacífico, por exemplo, assim, o monitoramento das condições oceânicas é o tempo todo, né? Tá longe ainda, mas a gente já está começando a perceber uma alteração lá no Oceano Pacífico. Isso por é enquanto, indicativo de que tempo bom ou tempo ruim? Tempo ruim. Tempo ruim. Porque agora a gente ainda está com uma condição de laninha da menina, com as águas ainda mais frias do que o normal no Oceano Pacífico, mas aparentemente os modelos, aí tem modelo de previsão de temperatura do oceano, né? Então esses modelos começam a mostrar que pode perder força a laninha e ao longo do tempo a gente tem uma condição um pouco diferente para o ano que vem. A previsão do Pacífico, a verificação, a análise do Pacífico pode alterar daqui para lá. Pode. É isso também, né? Pode alterar e alterar de uma forma que a gente não gostaria. A ruptura total do que vocês estavam analisando. Não, para esse ano tá ok. Não, estou falando exatamente para uma previsão longa. Para o futuro, né? Então tem tendências já indicadas aí. Olha, quando foram selecionados nomes femininos para essas entrevistas da Semana da Mulher, a gente sempre... Vocês tiveram boa escolha, viu? Que tivemos desde a primeira, da Maria Luísa, da dona Joselma Oliveira, da dona Ana Maria Cavalcante, e agora com a Meire. A gente teve uma aula de previsão de tempo. Ela colocou todo o conhecimento, a bagagem que é enorme do conhecimento dela, o que é realmente referencial em termos do trabalho da mulher. Por isso que você procurou. Eu acho que era um anjo de guarda já dizia, não, você não vai ser médico, você não vai fazer nada, você vai olhar para o céu. Deixa eu aproveitar, só uma pergunta, você falando, aproveitando a questão dos eventos extremos, você desde o começo falando dessa questão que agora está muito em evidência essa questão da meteorologia. Como é que está o mercado da meteorologia, né? Os profissionais, formação, né? Você falou que está aumentando os cursos, né? Como é que está a questão do mercado, né? Quem é que absorve o profissional da meteorologia? Principal são as instituições públicas, né? Como a FUNSEMI, por exemplo. A gente, ano passado, fez 50 anos. Já imaginou uma instituição de Estado, né? Com tanto tempo. Principalmente as instituições públicas. Mas, nos últimos anos, a gente tem percebido... organizações privadas mesmo. O pessoal se organizando, tem várias dessas empresas que também se utilizam das informações de vocês. Exatamente. Né? Porque no estado do Ceará, por exemplo, toda a rede de monitoramento é mantida
pelo Estado. Né? Mas essas instituições, esses órgãos privados, essas empresas, acabam se utilizando, inclusive, das nossas imagens de radar, dos nossos... Não, os dados não são nossos, né? É liberado? É liberado, Tudo é sim. liberado. Tudo é liberado. Os dados coletados pela FUNSEMI, dos pluviômetros, das estações, estão todas disponíveis. Então, tem sim, Yuri, um mercado e está crescendo de pessoas que estão se organizando em empresas privadas, inclusive fornecendo previsões específicas para agroindústria, pode ser. O agronegócio hoje especificamente, né? Já tem disponibilidade para utilizar meteorologistas trabalhando para eles. Exatamente, e equipes próprias fazendo isso. Grandes televisões também contratam empresas privadas, inclusive, para focar. Hoje Climatempo privada. A Climatempo, ela foi criada, né, um casal que eram meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia. Exatamente, eles montaram a primeira empresa privada de meteorologia do país. Até Silvia Santos está aqui, lhe parabenizando. Silvia Santos, tá? Silvia Santos está uma pergunta. Por que a zona de convergência está um pouco distante do litoral? Ela forma muitas nuvens azuis e não se aproxima do litoral cearense. Olha, ela também, presta atenção, verdade, é verdade. É Silver, é ele. Tá. Silvia Santos. A zona de convergência intertropical está bem pertinho aqui da nossa costa, ela que deve, a zona, né? Que deve trazer algumas das chuvas aqui nos próximos dias. Por isso que deve ficar mais centralizada, mais na faixa litorânea essas precipitações. Até agora, até essa data, a zona de convergência intertropical ainda não adentrou, vamos colocar assim, continente adentro. Por isso que as chuvas no estado, por enquanto, não têm sido tão generalizadas. O mês de fevereiro fechou dentro da média, mas se você vai conversar com o pessoal, diz, mas aqui não choveu, né? É verdade, por causa da irregularidade espacial nessa distribuição das chuvas. Ela veio aqui há 10 dias exatamente do 19 de março, da mudança do equinócio, da crença religiosa e salutar sobre São José. E eu perguntaria, a última pergunta, duas perguntas. Uma, eu vou pedir que você faça uma mensagem para as mulheres em relação ao trabalho, ao empoderamento de mulheres hoje, mas uma curiosidade minha. Aqui sempre se partiu de informações de chuva, primeiro no Piauí. Por que é que existia essa crença de que choveu no Piauí, vai ter bom inverno aqui? As nuvens primeiro não passam por aqui e vão para o Piauí, não? Não, na verdade não. Chuvas no Maranhão, no Piauí, né? Então, muitas vezes a zona de convergência intertropical se aproxima primeiro por lá e acaba. Agora, parte das chuvas do Piauí, na parte mais sul, são as chuvas que acontecem ali por dezembro e tudo mais, da pré-estação chuvosa. Por isso que aquelas primeiras chuvas ali do Piauí acabam vindo, não para o Ceará como um todo, mas principalmente para a parte mais sul do Ceará, a região do Cariri, por exemplo. O trânsito das nuvens é de leste a oeste, de oeste a qual é o... eu fiquei curioso para saber. Aí depende. Vai depender dos ventos. Vai depender da região, inclusive. Aqui na faixa litorânea, aqui em Fortaleza, você vai ver, né? Meio nordeste, eu acho que vem entrando, leste, nordeste, né? Mas aí, pelo Cariri, não tem oceano nem nada, né? Mas você tem muitas vezes sistemas vindo de leste e, às vezes, um pouco de oeste também, porque depende do sistema meteorológico que está atuando naquele momento. Quando você era pequena, você olhava as nuvens esperando ver os carneirinhos, os dragões. Olhava. Não é mentira, olhava. De penetrar no âmago da alma da meteorologia. Olhava. Porque crianças, do meu tempo também, a gente ficava olhando, olha, o que é que forma essa nuvem? Olhava, eu deitava no chão, lá no sítio, no chão mesmo, e ficava olhando que formato tinha aquela nuvem. Olhava que ser mesmo. Meteorologia. Tinha que ser. E eu olhei tanto nuvens e não entendo nada de nuvens. Meire, a gente agradece. Deixa uma mensagem aqui para as mulheres. Ontem, vendo a questão da comemoração do Dia Internacional da Mulher, eu pensei, acho que
comemorar sim, mas também é uma data de lembrar e relembrar que a luta continua, né? As desigualdades permanecem, algumas de nós percebem ou sentem isso mais do que outras, mas de um modo geral, se a gente ainda está marcando essa data, é porque a desigualdade ainda existe, desigualdade em todos esses aspectos, né? Salariais, isso é um absurdo, né? Como é que pode, né? Mesmo receber diferente, a questão de respeito, fico chocada ainda que a gente está batendo recordes de mortes, né? De mulheres, né? Então, todo esse lado, eu acho que marca muito a data. Comemorar, porque é sempre bom ser lembrado, mas as lembranças também têm esse outro aspecto. As diferenças permanecem ainda e a gente ainda está observando isso. E outra coisa, né, minhas amigas, né, colegas pesquisadoras, aí não só da FUNSEMI, ou quem está me ouvindo, achando, olha, mas que legal, né? É legal mesmo, né? A curiosidade. Seja curiosa e pergunte mesmo, porque não é a resposta que move o mundo, mas é a pergunta que move o mundo. Se você tem uma pergunta, faça para o seu professor, não tenha vergonha não. É assim que a gente vai aprendendo e construindo, né, essa pesquisa. Mesmo que a gente ainda seja em menor número, quando a gente atua, eu já disse isso antes, é para valer mesmo. Então esse é o meu recado. Muito obrigado a você pela sua disponibilidade em deixar todo o seu trabalho lá hoje e vir falar dessa atividade que é tão importante para todos nós no mundo. Eu que agradeço, Nonato, Yuri, o Pedro que está ali quietinho, né, do lado. E eu fiquei, quando eu cheguei aqui, eu disse, gente, eu fiquei encantada quando eu recebi a mensagem assim, né, você convidada, eu fiquei encantada. Eu falei para minha mãe, a minha mãe ficou assim, nossa, é verdade, é verdade. Mandei para ela o link, espero que ela tenha assistido. A sua filha é famosa, se ela estiver ouvindo aí, assistindo a gente. Bem-vindo, mandou uma mensagem, Nonato ou mulher sabida. Sabida é bem cearense, viu? Se você quiser rever a entrevista com a Meire Sakamoto, gerente de meteorologia da FUNSEMI, você vai encontrar a íntegra lá no Jornal Jangadeiro, no YouTube. Essa entrevista faz parte de uma série da Semana da Mulher, começou com a Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita, Joselma Oliveira, empresária, fundadora da Pardal Sorvete, que está lançando sorvete lá para a Europa. Eita, Ana Maria Cavalcante, fantástica médica, pediatra, primeira mulher secretária de saúde foi ontem, e amanhã a Jangadeiro Band News tem uma surpresa para vocês, não vou anunciar não. Então, acompanhe. Vocês acompanhem que vai ter uma surpresa, pode acreditar, é do mesmo nível de todas as que estiveram aqui, como a Meire Sakamoto. Obrigado de novo, Meire. Grande abraço. Muita chuva para o interior, principalmente para o interior, e muita sorte também, bênçãos para o trabalho de vocês. Deixa eu só dizer que já existe uma lenda urbana. Onde a Meire vai, chove. Então eu tenho convites para viagens pelo interior, porque chove. Então, alô prefeitos, alô amigos do interior, onde não estiver chovendo, chame a Meire, que ela saca a chuva. 10h58. Mande a sua mensagem ou seu áudio aqui pra gente. A sua participação